Meus cumprimentos a todos. Sou José Sequim, superintendente executivo do IES. Sejam muito bem-vindos a essa segunda série de episódios do IEScast, o podcast oficial do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. Por precaução, nossas gravações ainda acontecem à distância. Espero que todos estejam bem e não se esqueçam, continuem se protegendo e usando máscaras. Faço um convite a você que nos acompanha. Siga nosso podcast na plataforma de sua escolha. Mas se você preferir nos acompanhar pelo YouTube, assine o canal. Ative as notificações. Conheça nossos conteúdos exclusivos. Deixe seu like. Nosso podcast trata de assuntos relacionados à saúde suplementar. Buscamos, com diferentes iniciativas, olhar para as distintas perspectivas desse importante e complexo setor. Nesta segunda série, estamos debatendo o livro Judicialização de Planos de Saúde, Conceitos, Disputas, Consequências. A obra foi organizada pelo IES, em parceria com o Colégio Permanente de Diretores de Escolas de Magistratura, Estaduais de Magistratura, e apoio da Escola de Magistratura de Tocantins. A obra é assinada por 20 autores convidados. Você encontra o livro na íntegra, para download de forma gratuita, no site do IES, www.iess.org.br. No episódio de hoje, eu tenho a honra de convidar para esse nosso bate-papo um parceiro do IES de longa data, meu amigo Luiz Felipe Conde, advogado, administrador de empresas, mestre em saúde pública, pós-graduado em saúde suplementar, presidente da Comissão de Saúde Suplementar da OAB Federal e da OAB Rio de Janeiro. Conde também é diretor financeiro do Instituto dos Advogados do Brasil. Foi procurador-geral da ANS e atuou na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Mas uma posição que eu quero destacar é que já há alguns anos, Luiz Felipe Conde é avaliador da categoria Direito do Prêmio IES de Produção Científica em Saúde Suplementar. Que currículo, hein, meu amigo? Seja muito bem-vindo. É sempre um prazer estar com você. E muito obrigado por aceitar nosso convite, o convite do IES. Boa tarde aos ouvintes. Muito obrigado pelo honroso convite aqui que me foi formulado aqui para participar desse podcast. O IES tem sido pioneiro aqui nessas ações aqui e tem demonstrado uma grande contribuição, tem feito uma grande contribuição para a academia e para todos os demais atores do setor de saúde suplementar. Vamos começar a nossa conversa, então, falando de ressarcimento ao SUS, o tema do seu capítulo. Eu imagino que nossos ouvintes já saibam o que é ressarcimento, mas não custa relembrar. As operadoras de saúde devem ressarcir o Sistema Único de Saúde quando seus beneficiários optarem por usar o serviço público. Está na lei desde 98 e foi criado para inibir que as operadoras estimulassem seus beneficiários a buscar um serviço de saúde no sistema público. Confere, Luiz Felipe Conde. Que é a questão do ressarcimento ao SUS. Ele foi criado em 1998 pelo artigo 32 da Lei 9656. E ele visa, na ótica do Estado, exatamente ressarcir, reembolsar o Sistema Único de Saúde dos gastos realizados por ele quando atendem a beneficiários de plano de saúde. Essa lógica, segundo a ótica do Estado, da Agência Nacional de Saúde, da União, é exatamente para que seria um mecanismo de regulação visando com que os operadores se organizem de uma forma a que não inibam seus beneficiários de utilizar o Sistema Único de Saúde. Friso aqui, todos os brasileiros têm direito ao Sistema Único de Saúde. Está no artigo 196 da nossa Constituição. Entretanto, há um mecanismo de regulação criado
pela própria Lei 9656 e com base, inclusive, na nossa Constituição Federal, que procura inibir que operadoras de plano de saúde, que os nossos operadores de plano de saúde busquem se utilizar desse sistema único, se locupletando, na visão deles, de um serviço gratuito e que já é pago pelo contribuinte. Então, essa é a lógica que veio o legislador a trazer aqui para o ressarcimento ao SUS. Agora, esse Instituto do Ressarcimento, que é o artigo 32 da Lei 9656, ele não é pioneiro na nossa legislação. Já antes, em 1994 e 93, desde a época do projeto de lei do senador Irã Saraiva, que virou a Lei 9656, ou seja, a Lei dos Planos de Saúde, diversos estados da federação e tiveram iniciativa similar com essa questão do ressarcimento ao SUS. Não só estados, municípios também. O município do Rio de Janeiro, em 1994, também teve um projeto de lei e que virou lei também a questão do ressarcimento ao SUS. O estado do Rio de Janeiro, o estado de São Paulo, o município de São Paulo. Ou seja, essa questão de ser reembolso, de evitar o locupletamento de operadoras por questões, por serviços prestados pelo SUS, ele já é anterior à nossa lei dos planos de saúde. Ele já vem dos estados e dos municípios brasileiros e ele se consolidou, considerando aqui a competência exclusiva da União, ele se consolidou no artigo 32 da Lei 9656. Quanto à constitucionalidade, Sequim, ela foi debatida pela Confederação Nacional de Saúde, tá? Isso daqui no próprio ano de 99, 6 meses após a edição da lei, a Confederação Nacional de Saúde ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade que foi tombada com o número 1931, dígito 7, / Distrito Federal, questionando diversos itens da lei, diversos dispositivos da Lei 9656, questão da retroatividade, a questão de medida provisória, que foi editada um dia após, e também o artigo 32 da Lei 9656. Essa ação direta de inconstitucionalidade teve, em 2004, teve a sua liminar deferida, ou seja, 4 anos após, teve deferida a liminar para suspender os artigos, aqueles artigos que estavam sendo questionados, e foi julgado em 2008, tá? Como constitucional o artigo 32 da Lei 9651, dentre outros também. Mas o objetivo aqui da nossa questão, do nosso podcast de hoje, é o artigo 32 da Lei 9656, e havia, desde 98, bem antes, desde quando os estados e os municípios tinham implementado essa lei daqui, a dúvida, é constitucional ou não? Me recordo eu, diversas vezes lá na Agência Nacional de Saúde, ou então na Procuradoria da Fazenda Nacional, a seguinte indagação: se eu pago já o Instituto Nacional, na verdade, naquela época era o INAMPS, agora o INSS, a Previdência Oficial, por que eu vou ter que também, a operadora vai ter que reembolsar? Eu não tenho direito? Seria uma porta dupla, né? E aí um grande questionamento que haveria o seguinte: por que essa porta dupla? Vou ter uma fila para o INSS, para quem paga só o INSS, e uma fila dos planos de saúde. Então, haveria aqui, em tese, até um grande questionamento que havia o seguinte: então quem tem plano de saúde vai ter que ser um atendimento prioritário, em tese. Por quê? Porque o hospital seria reembolsado daquele valor pelo artigo 32, ou então pelos artigos das leis municipais e estaduais. Isso daqui foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, e já foi pacificado, inclusive, não há distinção nenhuma. Todos vão ser atendidos da mesma forma, quem tem plano de saúde e quem não tem. Não há uma fila para planos e não há uma fila para usuários. Há uma fila única para todos os usuários, todos os cidadãos brasileiros aqui. Só que quem tem plano de saúde, depois vai haver um reembolso do plano de saúde ao Sistema Único de Saúde, que vai ser destinado, que vai ter como destinatário final o Fundo Nacional de Saúde, por aquele valor que foi pago pelo SUS, evitando, em tese, o enriquecimento ilícito das operadoras. Obrigado. Eu acho que você já deixou claro, mas eu queria apenas reafirmar.
essas leis estaduais, prévias à lei dos planos de saúde federal, que estabeleciam o ressarcimento, entendo que perderam validade com a Lei 9656, como um todo. Né? Confere isso, Conde? Confere isso, porque o artigo 32, a Constituição Federal já estabelece que a questão da saúde é competência da União. O SUS, a Lei Orgânica da Saúde, ela estabelece aqui as atenções primárias e o Sistema Único de Saúde, ele estabelece aqui para os estados e os municípios as atenções, mas a competência para legislar ela é exclusiva da União. Por isso que as ações estaduais e municipais elas foram questionadas perante os tribunais estaduais de cada estado, tá? E certamente foram julgados inconstitucionais até com o advento, até pelo advento da Lei 9656 do artigo 32, elas passaram a ser irritas, ou seja, não produziram mais nenhum efeito, até porque a competência é exclusiva da União para legislar sobre saúde. Perfeito. Você lembrou também muito bem que o cidadão que compre um plano de saúde, ele não deixa de ser cidadão. Ele continua pagando suas contribuições para o Sistema Único. E, portanto, ele tem sempre o pleno direito de se valer do Sistema Único. E ele não será importunado pelo ressarcimento. Quem será importunado será a operadora dele, não é isso, Conde? O cidadão, ele, entendo o plano de saúde ou não tendo, os direitos dele são iguais. Tá? Ele pode ir em qualquer unidade do Sistema Único de Saúde e vai ter o mesmo atendimento, entendo ou não tendo. Havia, antes de 98, e eu me lembro que eu participei de diversas discussões, aquela questão da fila dos planos de saúde, a fila dos usuários de plano de saúde e a fila de quem não tinha plano de saúde. Por quê? Porque os hospitais teriam mais interesse, em tese, por quem teria plano de saúde, porque seriam reembolsados por aquele valor. Isso mostrou uma grande falácia. Né? Isso mostrou uma grande falácia. Não há qualquer tipo de preferência por quem tem plano de saúde ou não tem. Todos têm o mesmo direito, tá? Tanto quem tem plano de saúde e quem não tem. A diferença é que evitando exatamente a questão do mecanismo de regulação, a razão, a main legis do ressarcimento do SUS é exatamente evitar que as operadoras induzir as operadoras de plano de saúde que tenham uma rede visando evitar que os seus usuários busquem o Sistema Único de Saúde. Essa é a lógica do ressarcimento. Perfeito. Eu tenho uma curiosidade, que eu imagino que é também dos nossos ouvintes, Conde. Como esse ressarcimento afeta, se é que afeta, as mensalidades dos planos? Elas ficam mais caras por conta do ressarcimento ou já estão embutidas nas avaliações atuariais no lançamento do produto? E que destino tem esse dinheiro? Temos te ouvir sobre essas questões, Conde. Excelente questão, excelente pergunta, Sequim. Muito obrigado. O plano de saúde, a operadora de plano de saúde, quando faz o seu cálculo atuarial, com certeza ela destina uma parcela à questão do ressarcimento. Até porque ela sabe, sendo um plano nacional, que existem algumas regiões que ela não tem um atendimento imediato ali perto. Ou seja, ela vai precisar, sabe que o usuário, o beneficiário dela, pode, por alguma razão, ir num Sistema Único de Saúde e ela sabe que, entendo essa questão, essa deficiência, né? Ou tendo essa questão, essa falta de um hospital, de atendimento naquela região, que o usuário vá buscar o Sistema Único de Saúde. Então, certamente, ela, ao fazer o seu plano ali, ela sabendo dessa deficiência, dessa questão, dessa insuficiência aqui de atendimento, ela já inclui no seu cálculo atuarial uma verba para que seja correspondente ao ressarcimento ao SUS. É porque elas imaginam que isso vai acontecer com uma certa estatística, já conhecem, por isso que possivelmente já consideram, portanto, nas avaliações atuariais. Mas eu queria considerar o seguinte agora, Conde. Os valores a serem ressarcidos se baseiam nas despesas efetivas que o SUS teve na prestação daquele atendimento, o que me parece faz perfeito sentido. Mas, na fórmula de cálculo, esse gasto do SUS para efeito de ressarcimento é acrescido em 50%,
Seria essa a explicitação da ineficiência operacional do Estado? A ANS é o órgão que fiscaliza e cobra. Como é que é esse processo dentro da ANS? E também no seu capítulo você aborda a questão dos encargos de mora, atraso no pagamento. Você poderia elaborar um pouco sobre essas questões, Conde? E essa questão, Sequim, é exatamente a questão, uma questão central aqui, né, que eu acho que se debate hoje acerca do ressarcimento. Não se discute mais se ele é constitucional ou inconstitucional, né? Nós já temos aqui pacificado aqui, tanto pela DIN 1931, dígito 7, tanto como pelo tema 345 do Supremo Tribunal Federal, que é resultado do recurso extraordinário 597.064, tá? A questão da constitucionalidade do ressarcimento. Só que o procedimento do ressarcimento, as questões da cobrança do ressarcimento, essas ainda têm dúvidas jurídicas, e são dúvidas que são bastante interessantes, que os tribunais pátrios aqui, tanto os tribunais locais quanto o STJ e o Superior Tribunal Federal, ainda não decidiram. Uma delas é exatamente essa que você falou, sobre o índice de IVR, o índice de valoração do ressarcimento, que ele corresponde a 1,5%, tá? Ou seja, 50% a mais. Isso que quer dizer? Por exemplo, eu tenho aqui um procedimento que no SUS custa uma unidade monetária, por exemplo. A operadora vai ter que pagar 1,5 unidade, ou seja, 50% a mais vai ter que reembolsar. E exatamente nessa questão é o seguinte: o artigo 32, ele fala que o ressarcimento não vai ser maior do que aqueles valores praticados pela operadora. E aí que eu pergunto, por que a operadora vai pagar 50% a mais se ela pratica o mesmo valor que o SUS? Não teria sentido. E por que aqui também a razão que essa resolução 358, que é a resolução que normatiza o ressarcimento ao SUS, estabelece 1,5, metade, 50% a mais. Qual foi o cálculo? Não digo aqui que seja ineficiência, né, do Estado, nem da agência, propriamente dito, da Agência Nacional de Saúde, essa questão do 1,5. O que se tem aqui na exposição de motivos da resolução 358, exatamente, que esse valor aqui de 50% a mais seria o custo da máquina pública para poder cobrar esse ressarcimento daqui. Então, ele diz que ele estabelece, por um cálculo que eu não consegui entender, até não sou para entender esse cálculo aqui da máquina pública, não consegui entender, ou seja, diz que a máquina pública necessita de 50% a mais do que o procedimento para poder reembolsar, para poder efetivamente cobrir aquele custo. Então, se fosse isso, ainda assim haveria uma pergunta seguinte: se a lei estabelece que o reembolso não vai ser maior do que o que a operadora dispensa, ou seja, que ela tem na sua rede, por que ela pagaria esse 50% a mais? Então, essa é uma questão que se discute bastante aqui nos tribunais e que ainda não foi decidida ainda. A razão desse 50% a mais aqui, que a resolução 358 estabelece, esse 1,5 aqui. A outra questão que você falou, se eu não me engano, é a questão encargos de mora. Dos encargos de mora. Tá? É muito fácil aqui. A própria lei, a resolução normativa 358, ela dispõe aqui, eu acho que é importante aqui, vou até aproveitar aqui para ler o seguinte, no artigo 33 da resolução normativa 358, a notificação das operadoras, na forma do artigo 20 dessa resolução, fixa a data do vencimento do prazo para pagamento do valor devido do ressarcimento, que ocorre pelo decurso de 15 dias após o fim do prazo da impugnação. Ou seja, após acabar a impugnação, eu vou ter que pagar. Só que ele bota aqui, previsto no artigo 21. Ele coloca aqui: a apresentação da impugnação ou recurso administrativo tempestivo no curso do procedimento suspende a exigibilidade do crédito. E é exatamente o seguinte: se eu interpuser o recurso, eu suspendo a exigibilidade do crédito. Entretanto, mantendo-se inalterada a fluência dos juros de mora. E para isso aqui no artigo
na linha A do parágrafo 1º do artigo 33 da Resolução Normativa 358. E no parágrafo 2º ele diz o seguinte: para fins de incidência de juros de mora, juros e multa de mora, considera-se a data do vencimento descrito no caput. E aí eu entendo aqui, e aí os tribunais aí também ainda não decidiram o seguinte: como que eu posso ter um recurso que suspende a exigibilidade do crédito, ou seja, suspende porque eu não tenho ainda a certeza se aquele crédito é devido para o SUS ou não, mas a partir desse momento, né, mesmo ainda tendo essa dúvida daqui, eu começo a contar os juros e a multa de mora nesse daqui. Então, há nesse sentido, Sequim, a verdadeira uma dúvida ainda na jurisprudência, aqui nos tribunais, aqui, do tempo em que se começa a contar a multa e os juros de mora. Muito claras as suas explanações, suas explicações, Conde, tanto na questão do 50% adicional, quanto do prazo de início de vigência dos juros de mora. Você levantou uma outra questão que também me parece importante, também eu acho ainda não resolvida, que é a questão da prescrição. Qual é, ou qual deveria ser, afinal de contas, o prazo de prescrição desse ressarcimento? Há três hipóteses aqui para a questão, há três entendimentos aqui sobre a questão da prescrição, né? A primeira é o seguinte, que até a ideia, o conceito, existe no nosso ordenamento jurídico o conceito de prescrição, né? Só que artigo 37, parágrafo 5º da Constituição, dispõe que as obrigações do particular com a União são imprescritíveis, né? Só que existe uma exceção, e essa seria exatamente uma exceção. O TCU, então, já dispôs em alguns acordos sobre a imprescritibilidade do ressarcimento ao SUS com base no artigo 37, parágrafo 5º da Constituição. A AGU, que é o órgão jurídico da Agência Nacional, que é o órgão que defende a Agência Nacional de Saúde, nas suas ações, ela tem uma outra tese, que é a tese do Decreto 20.910, que estabelece em 5 anos as hipóteses de prescrição, na qual o direito à ação do administrado contra o poder público. Só que esse decreto 20.910 exatamente diz da hipótese do direito da ação do administrado, ou seja, do cidadão, quanto em face da administração pública. Ela não dispõe da administração pública em face do administrado, que no caso seriam as operadoras de plano de saúde. Então, a AGU fez uma analogia, né, do decreto analogia do decreto 20.910, dispondo que o prazo de prescrição seria de 5 anos. Eu, no meu entendimento, já entendo que são de 3 anos, até porque, se a própria AGU, se a própria Agência Nacional de Saúde dispõe que o ressarcimento ao SUS é uma obrigação civil, então ela deve ser tratada como uma obrigação civil e a prescrição ser exatamente a de prescrição civil que estabelece no Código Civil, no artigo 206, parágrafo 3º, inciso 4º, a prescrição para as hipóteses de pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa. E é exatamente o que nós começamos a falar aqui. Se o ressarcimento ao SUS é um mecanismo de regulação que visa o não enriquecimento sem causa das operadoras, sendo maciçamente já deliberado, discutido pelos doutrinadores do nosso país, que é uma obrigação civil, não resta alternativa a não ser aplicar o artigo 206 para o 3º, inciso 4º do Código Civil, que estabelece em 3 anos o prazo de prescrição. Então, essa dúvida de fato existe, não há ainda uma corrente majoritária, tá? Alguns tribunais regionais federais, né? Nós temos 5, agora vamos ser criado o 6º aqui, o TRF 1, 2, 3, 4, 5, agora vai ser o 6º, deve ser instalado, acredito que talvez esse ano que vem, em Belo Horizonte, em Minas Gerais, né? Eles ainda não têm uma posição determinada. Temos a posição do TCU, que é imprescritível, que é conforme a Constituição, temos a posição da AGU, que é de 5 anos, do decreto 20.910, e temos a posição
da jurisprudência, aqui, de uma parte da jurisprudência, as operadoras, e grande parte aqui dos civilistas também, que é do artigo 206, parágrafo 3º, inciso 4º do Código Civil, que é de 3 anos. Tomara que se resolva logo essa questão e se resolva para o bem do cidadão brasileiro, né, Conde? Com certeza, né? Eu acho que o que eu vejo, sei que você também, nós estamos já aqui há mais de 20 anos nesse setor, né? Bem mais que 20 anos, e a insegurança jurídica sempre foi nossa companheira de jornada, né? Então, foi uma companheira constante, acho que desde o dia 3 de junho de 1998, né? Porque veio a lei e no dia 4 veio a medida provisória, o 665, né? Já alterando quase que 70% da lei, e logo depois veio a DIN, 1931, dígito 7, né? Questionando. Ou seja, insegurança jurídica nesse setor de saúde suplementar, ela vem desde a edição da lei, né? Desde logo depois do dia subsequente à edição da lei com a medida provisória, porque eu tinha uma lei e tinha uma medida provisória. 6 meses depois eu tenho uma ação direta de constitucionalidade. Só que nós temos visto que nesses 23 anos de lei, né, muita coisa se consolidou. O ressarcimento ao SUS foi uma delas, a retroatividade da lei, né, do artigo 35E da lei também, que a lei mandava retroagir todos os contratos, se pacificou também, ou seja, nós tivemos avanços. E eu estou vendo que, estou enxergando aqui nesses 23 anos de lei, e até nesses mais anos de setor que eu já tenho aqui, que estamos dando clareza e maturidade. E eu acho que faz parte que essa iniciativa do IES, essas discussões aqui jurídicas que nós estamos tendo aqui, e técnicas também, para poder aperfeiçoar, para chamar mais atores, mais colegas de academia aqui, para discutir esses assuntos. Eu vejo aqui, até foi a razão de eu ter escrito esse artigo, que esses 3 pontos, a questão da fluência dos juros, a questão da prescrição, e a questão do índice de valorização do ressarcimento, são 3 pontos assim, cruciais, que ainda estão aqui nos dando uma insegurança jurídica, né? Ainda não clareiam. E eu espero aqui, acredito, confiante aqui em nossos julgadores, aqui nos tribunais que nós temos aqui, no qual hoje, né, nós advogados confiamos aqui, que em breve vamos chegar a um consenso aqui, vamos pacificar. Isso é bom para o cidadão, é bom para as operadoras, é bom para nós advogados, eu acho que nos dá uma tranquilidade. Eu acho que essa questão, até esse artigo que eu fiz, e essa sua aqui, a iniciativa do IES, e sua principalmente, Sequim, de ter trazido esse podcast, ter trazido aqui essa discussão, acho que são fundamentais para que alertem aqui os nossos colegas aqui de mercado, aqui, os nossos usuários também, dessas inseguranças, e que em breve o Poder Judiciário possa pacificar essas 3 questões aqui que tanto nos afligem. A principal de todas, que era a questão de constitucionalidade ou não, nós já temos pacificadas, mas nada resta essas 3 aqui que acho que merecem aqui, que em breve vamos ter aqui uma solução. Temos na insegurança, Conde, uma companheira de quase um quarto de século. É Mas verdade. para nós não é uma companheira agradável, não, né? Nem um pouco isso aqui. Não é agradável aqui, nem acho que para os usuários, nem para os operadores, nem para a própria agência, né? E aí, você já foi ministro, eu já fui procurador, né? Nós sabemos aqui que, às vezes, o próprio agente público ele tem uma iniciativa, ele tem uma questão, e nem sempre ela se concretiza daquela mesma forma, né? Então, há um risco também para a administração. E, às vezes, a administração acerta e, às vezes, se equivoca também. Nada melhor do que o judiciário para corrigir essas distorções aqui. Eu vejo que aqui essa RN 358, ela trouxe aqui algumas... o poder público ele se lançou, ele fez, se disciplinou aqui, mas creio eu que ele tenha se equivocado nesses 3 pontos daqui. E eu acho que nada melhor agora, né, que o judiciário possa corrigir essas falhas, verificar essa questão da prescrição, verificar a questão do porquê de 1,5, né? Se a operadora paga uma unidade, por que ela vai ter que pagar 1,5 unidade de ressarcimento? E por que também dessa questão da fluência dos juros de mora? Se suspende o recurso, por que eu vou ter que começar a pagar se já está suspenso aqui? São coisas que eu, de fato,
eu me sinto aqui inseguro. E eu acho que não é bom para ninguém. Acho que quanto mais a gente questionar e quanto mais a gente puder debater na academia e conseguir ações, como temos conseguido aqui na questão aqui do judiciário, os advogados, as operadoras têm conseguido vitórias também, acho que faz parte do processo e acaba solidificando o Instituto e dá mais segurança aqui à administração, ao administrado, a nós advogados, a todos nós. Muito bem. Você levantou vários pontos que são relevantes e que precisam de decisão. Mas, para encerrar, você gostaria de fazer mais alguma consideração, mais algum ponto que você acha que vale a pena ser levantado, esses aspectos infralegais aí da regulamentação do ressarcimento? E para suas despedidas também. Muito obrigado, Sequim. Olha, eu acho que o ressarcimento ao SUS, eu até vou falar o seguinte, como eu participei desse processo do projeto de lei, lá do projeto de lei 93 do senador Irã Saraiva, do então senador Irã Saraiva, né? Eu me debrucei aqui com essa questão e eu sinceramente, lá no Ministério da Fazenda ainda, questionando essa questão, vendo essa questão, discutindo no Congresso Nacional com os deputados, com os senadores, essa questão de vários artigos da lei, eu me debruçava com esse artigo 32 e eu disse, gente, não pode ser constitucional esse artigo. Para mim era uma coisa assim meio absurda, vamos ter duas filas aqui, e essa que é uma grande preocupação. Eu não enxergava ele como uma questão de um mecanismo de regulação do mercado. Eu acho que foi bom, eu acho que e faz parte que até da ciência jurídica, dos advogados, né? Evoluírem no seu pensamento, né? Superar as fragilidades, superar aqui os preconceitos e até as ideias preconcebidas, né? E foi uma coisa que aconteceu. Eu vi que o ressarcimento ao SUS, ele de fato, o Supremo, né? Comungando com a opinião do Supremo, até com os votos de todos os ministros que lá se manifestaram, o ex-ministro Maurício Correia, o ex-ministro Nelson Jobim, o ministro Marco Aurélio, todos, o atual ministro também, Gilmar Mendes, todos se manifestaram o seguinte, no sentido que é uma obrigação civil e que ela visa nada mais do que regular o mercado. É um mecanismo de regulação, tentando evitar o enriquecimento sem causa das operadoras. Só que, e aí que é o ponto do meu artigo, da minha reflexão, e que eu quero compartilhar, até compartilhei aqui nessa brilhante obra aqui, da judicialização dos planos de saúde, né, que você me permitiu aqui, que acho que foi minha contribuição, esses 3 pontos, de que não vejo razão aqui, nem como não conseguir entender, né, economicamente, nem de uma forma econômica, nem de uma forma jurídica, o porquê se cobrar 50% a mais do que o SUS paga para o valor do reembolso. Achei pífia, não fiquei satisfeito com a justificativa, na exposição de motivos da RN 358, com a justificativa que seria o custo da administração. Como que se chegou a esse custo? Quais foram as métricas para poder chegar a esse custo de 50%? Né? E mais ainda, não só a questão da métrica para chegar ao valor de 50%, se a operadora, se a própria lei, o artigo 32 da Lei 9.656, diz que o ressarcimento não pode ser além do valor pago para a operadora, como que eu posso saber se a operadora pagou uma unidade moratória ou mais de uma unidade moratória, não, uma unidade monetária ou mais de uma unidade monetária por aquele procedimento? Como é que eu vou poder aferir aqui essa questão? Não há no processo de ressarcimento um item perguntando o seguinte, qual o valor desse procedimento? Parto, por exemplo, que a operadora paga, né? Não há uma indagação. E até porque nós temos aqui N operadoras no país inteiro. Então, poderia uma operadora do Sul cobrar X e uma operadora do Norte cobrar Y, como certamente cobra. E eu não vejo em nenhum momento a agência perguntando, indagando, ou indo atrás de saber qual o valor que essas operadoras pagam por determinados procedimentos, no caso aqui específico parto aqui, para poder cobrar os 50% a mais do valor de reembolso, já que a lei limita, diz que eu não posso pagar mais do que a operadora paga. Então, até a defesa da operadora fica difícil, porque ela vai dizer o seguinte, olha, eu pago 50%. Em tese, esse argumento já deveria ser aceito, mas, na realidade, não é sempre assim.
Tá? Então, essa questão aqui é um item que eu acho que é fundamental que se discuta aqui na academia, que a gente possa trazer aqui. Outro ponto aqui, Sequim, me permitindo aqui me alongar aqui um pouquinho nessas considerações finais, a questão da fluência dos juros, né, e de mora. Em nenhum local, né, todos que eu participo, nos meus 35 anos aqui de advocacia, eu vi a contagem de juros de mora, a fluência dos juros de mora, antes do trânsito em julgado daquela decisão, daquela obrigação. Eu não sei ainda se vou ter ou não. Por que eu vou começar se eu vou ter aquela despesa ou não? Por que eu já vou contar os juros e a mora sem ter uma decisão definitiva? Se eu posso ingressar com o recurso e esse recurso tem efeito suspensivo. Se ele suspende, no meu sentir, a fluência dos juros e mora, deveria, por consequência, suspender também a fluência dos juros e da mora. E não correr um e a outra suspende o prazo. Então, as ações aqui, a cobrança. Eu não cobro, né? A Agência Nacional de Saúde não cobra, mas continua a fluência dos juros e da mora passa a contar desde aquela época de lá. Desde a época em qual? Que teve a autorização de internação hospitalar, desde a época da ABI, que foi aberta o aviso dos beneficiários identificados, que a agência teve o cruzamento no DataSUS do cadastro da agência com o cadastro do SUS. Desde aquela época já se começa. Eu não vejo razão para isso. E, por fim, aqui, a questão que eu queria falar, essa questão da prescrição, que o TCU adotou um entendimento da imprescritibilidade, e eu acho uma temeridade até. Você imagina que uma operadora, 20 anos depois, ser cobrada de uma ABI do ano 2000. Quer dizer, qual a segurança jurídica? A prescrição e a decadência são institutos do Código Civil, dos civilistas, visam exatamente dar segurança ao cidadão. Nós não podemos ter aqui uma questão imprescritível, como que é o TCU. Temos que dar fim às negociações. Os balanços estão aí, as auditorias vão ratificar ou não, vão recomendar nos balanços das empresas. O administrado precisa ter uma solução daquele ano fiscal, daquela temporada. Não pode ficar eternamente com uma espada de Damocles na sua cabeça, achando que pode vir cobrar aqui um ressarcimento de 10, de 20 anos atrás. Né? Já pensou os bisnetos serem cobrados no ressarcimento de seu bisavô, tataravô? Exatamente. Chegaria um ponto desse. O bisavô foi no SUS porque tinha na cidade dele, e até agora o operador vai ter que pagar um ressarcimento do bisavô que teve. Ou seja, cadê o pacto geracional? Qual a lógica disso daqui? Foge totalmente a lógica. Eu acho que aí eu vejo aqui que essa interpretação do TCU foi equivocada. Tanto foi equivocada, Sequim, e aí é o que eu gostaria de argumentar aqui, que a própria AGU não adotou. A própria AGU tem entendimento divergente. Ou seja, o órgão de defesa da União, da Agência Nacional de Saúde, ela tem um entendimento de que o prazo é o do decreto 20.910, do dia 6 de janeiro de 1932, que estabelece em 5 anos o prazo do administrado cobrado da administração, e vice-versa também, por uma questão, uma analogia da AGU. Só que, indo para a questão da obrigação civil, da natureza jurídica do ressarcimento ao SUS, não vejo eu nem como essa questão do prazo quinquenal, do decreto 20.910. Para mim é muito claro que a prescrição da cobrança aqui do ressarcimento é do artigo do Código Civil, sim. É do artigo 206 do parágrafo 3º do inciso 4 do Código Civil, que disciplina a prescrição para as hipóteses de pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa. Ora, se o próprio Supremo disciplinou, deu o entendimento, se a própria agência também ratificou, obedeceu, né? não ratificou, mas acolheu, como não poderia ter não acolhido, o entendimento do Supremo, que o ressarcimento é uma obrigação civil visando o enriquecimento sem causa, a prescrição deve ser a do enriquecimento sem causa, que está no Código Civil, e não a outra da obrigação da administração com o administrado, muito menos aquela do TCU, da Constituição, que é questão, essa que você falou, totalmente absurda, de ficar o resto da vida à mercê de uma cobrança.
Essas, então, Sequim, foram as observações que eu fiz nesse artigo e que eu acho que estão hoje aqui ainda permeando os nossos tribunais, os TRFs, né, os 5 TRFs e as justiças federais em cada unidade da federação, e que eu acho que em breve, eu espero que esse artigo sirva aqui para contribuir para que a gente consiga chegar a um denominador comum, né? O que seria, então, os tribunais visem aqui pacificar essas 3 questões aqui, visando a dar uma tranquilidade, né? Tanto para as operadoras quanto para a agência também, que a agência tem aqui uma obrigação na questão da prescritibilidade. Tem uma visão aqui do Tribunal de Contas e tem uma outra visão da AGU. Qual delas que ela deve obedecer? O próprio administrador, o presidente da agência, os diretores, também fica uma incerteza aqui. A quem que eu devo obedecer? O meu órgão jurídico ou o Tribunal de Contas que vai aprovar ou não as minhas contas? Ou seja, a insegurança fica muito grande. E nós já vivemos aqui, isso aqui, como você bem falou, 1/4 de século aqui nessa insegurança. Eu acho que cada vez mais faz parte, acho que, da natureza humana, né? Essa insegurança, né? Faz parte, mas acho que faz parte também de discutir. E eu acho que queria te dar os parabéns, Sequim, pela iniciativa que você teve desse podcast, da oportunidade que você me deu aqui de fazer esse artigo, e também os nossos ouvintes aqui, a todos os colegas e ouvintes aqui do podcast do IES, aqui, de ouvir, refletir e poder discutir e poder ajudar na pacificação desses assuntos aqui que tanto nos incomodam e geram, de fato, um custo aqui. Geram um custo tanto para a administração quanto para os usuários também. E aquilo que você falou, é claro, as operadoras embutem nos seus cálculos atuariais o custo desse ressarcimento. Como não poderia deixar de ser? Só que eu acho que esse valor que está sendo embutido, enquanto permeia essa insegurança, ele pode estar sendo hipervalorizado. Eu acho que ele poderia, nós tivéssemos aqui uma segurança jurídica quanto a esses 3 itens que eu abordei no artigo aqui, poderiam ser melhor precificados. E, com isso, nós diminuiríamos o valor da contraprestação pecuniária, da mensalidade, sendo mais simples aqui. Então, acho que uma da principal questão aqui, acho que para o consumidor, né, o nosso consumidor, é ter uma mensalidade mais justa, mais precificada, mais adequada, e não com eventual gordura que possa ter por essa insegurança jurídica que estamos vivendo aqui. Muito obrigado, Sequim. Espero ter sido esclarecido e contribuído aqui para essa discussão, e espero que, em breve, a gente possa ter uma solução para essas 3 questões. Estamos na torcida junto com você, Conde. E você que nos ouviu, percebeu que nada como conversar com quem tem experiência, quem viveu o procedimento de construção desta lei, experiência na área de governo, na área econômica, na agência regulando e agora também no setor privado. Foram muito claras as suas explicações. Te agradeço muito em meu nome pessoal e em nome também do IES. E você, ouvinte, que deseja ler não só o capítulo do Luiz Felipe Conde, mas o livro inteiro, Judicialização de Planos de Saúde, Conceito, Disputas e Consequências, saiba que ele está disponível na íntegra para download gratuito no site do IES. Espero você nos próximos eventos. Não deixe de nos acompanhar. Até lá! Esse episódio foi gravado seguindo todos os protocolos de segurança para evitar a contaminação com Covid-19.